vicinity. And his name is just so bright and so sharp. What's his name again? Mr. The names have been changed to protect the innocent. Yo! Marty, is that you? Hey, Doc! Here's Johnny. Bond. James Bond. Young lady, what is your name? Mrs. Lee Wallace. And how about your fella here? They call me Mr. Tibbs. That's right. Mr. Henderson. Sharp little guy. I'm Rob Landers. Tommy? Muley. Where's my folks, Muley? Why, they gone. I know they're gone, but where are they gone? It's Muley Graves. You remember the preacher, don't you? I ain't no preacher anymore. All right, you remember the man, don't you? Glad to see you again. Glad to see you. No, where are my folks? They gone. They gone to your Uncle John's. The whole crowd of them, 2 weeks ago. But they can't stay there either, because John's got his notice to get off. What happened? How come they gotta get off? We lived here 50 years, same place. Everybody's got to get off. Everybody's leaving, going out to California. Your folks, my folks, everybody's folks. Everybody except me. I ain't getting off. Who done it? Listen, that's someone what done it. The Dusters. They started anyways. Blowing like this year after year, blowing the land away, blowing the crops away, blowing us away now. You crazy? Some say I am. You want to hear how it happened? That's what I'm asking you, ain't it? Well, the way it happens, the way it happened to me, a man come one day. Olá, esse é o Cinefilia e Companhia. Eu sou Hugo Harris e tô aqui com os meus colegas de sempre, o Henrique Pires. Fala, turminha! Tudo bem? Beleza, Ricão. E a Juliana Varela. Oi, pessoal. Também estamos aqui com um convidado ilustre, direto do Rio de Janeiro, Fred Almeida, do podcast Filmes Clássicos. Fred, tudo bem com você, cara? Fala, tudo bem? Obrigado pelo convite, Hugo, Juliana, Henrique. Estamos aí na área. Pela segunda vez. É isso aí. Vamos lá. É muito bom ter aqui você de novo. Primeiro, o primeiro foi o Crepúsculo dos Deuses, que é um dos nossos episódios mais escutados aqui do podcast. Graças Ele ao acabou Billy de ser Wilder, ultrapassado. Ele acabou de ser ultrapassado pelo Poderoso Chefão, mas ele está lá com a medalha de prata. O Poderoso Chefão é o concurso, cara. Não tem lá como. Lá no podcast também é a mesma coisa. Né? E olha que ele começou na nova plataforma que a gente tem, ele começou depois de alguns outros. E já passou de braçada. Fácil, né? E o Poderoso Chefão é recente, nosso também, e passou todo mundo, assim, correndo. Correndo. Mas é isso aí, estamos aqui hoje com o Fred, é um prazer ter ele aqui de novo. Não sei se ele lembra, mas eu tinha mostrado alguns dos filmes que a gente ia trabalhar esse ano, e o Fred falou que gostaria de fazer exatamente o nosso tema de hoje, que é o Vinhas da Ira, do John Ford. Filmaço. Que é um filme aí, um filmaço que merece um cuidado especial aqui da nossa parte. Claro que eu estou falando por mim, eu ainda não sei a opinião exata do Henrique e da Ju. Do Fred eu sei, porque eu já escutei ele falando a respeito do filme. Porque eles têm, né? Você quer falar, Fred? Conta aí pro pessoal o que vocês já fizeram lá no PFC. Podemos falar. A gente fez uma série de
Acho que são 3 episódios sobre a carreira do John Ford, né, o diretor do Vinhas da Ira. E esse foi um dos filmes destacados. Foi o último filme da primeira parte. A gente vai justamente até ele na primeira parte desses 3 episódios, né? O filme é de 1940. Então a gente vai até ele e a gente fala sobre ele. Mas esse é um dos filmes que eu faria novamente de forma isolada. Se assim tivesse a chance lá no podcast, estou tendo a chance de fazer aqui com vocês, né? Porque é aquela coisa, a gente vai tentando pegar outros temas, outros cineastas, outros filmes, e acaba que isso não acontece muito. Aconteceu uma vez, no nosso episódio 50, que a gente tinha feito já a carreira do Hitchcock, e a gente botou para eleição lá entre a galera, os ouvintes, e o pessoal escolheu Um Corpo que Cai, e a gente acabou fazendo Um Corpo que Cai, né, isoladamente, mas a gente já tinha falado dele dentro da filmografia. Mas esse aqui seria um dos filmes que eu faria isso. Certamente. Porque bate aquela sensação de, putz, tem tanto filme para falar, a gente já falou um pouco desse, né? Então vamos falar de outro. Mas é realmente um filme... É que nem a gente aqui, quando a gente fez o Bergman, a gente falou assim, putz, cara, mas o Sétimo Selo era um filme que merecia ter um episódio isolado só dele, né? Sim. Miyazaki também, né? O Miyazaki, a Chihiro. A gente falou, pô, tinha tanta coisa, se deixasse, ficava a noite inteira. Sempre dá essa vontade. É aquele negócio, a culpa é nossa. Sim. Porque a gente escolhe cineastas incríveis para falar a respeito, é claro que vai ter filmes incríveis lá no meio, né? Não tem jeito. Mas vamos lá, gente. Eu queria, em primeiro lugar, escutar um pouquinho de vocês, como a gente sempre faz, o que vocês acham, o que vocês conhecem sobre o John Ford, em primeiro lugar, tá? Daí depois a gente entra aqui no Vinhas e se dedica só a ele, mas esse que muitas vezes, até na minha aula, quando eu menciono o John Ford, porque eu tenho um momento de uma das minhas aulas que eu paro para falar só dele, eu digo que é, na minha opinião, o maior cineasta americano da história. Assim. Claro que tem outros concorrentes, mas para mim ele é o grande cineasta. Tá? Mas queria escutar aí primeiro o Fred, depois eu passo aqui para os nossos... Pois é, interessante você falar isso, porque justamente nesse episódio que eu citei, o primeiro episódio dos 3 que a gente fez lá, eu começo justamente falando isso. Né? Ah, é? Louco, não lembrava. Eu escutei o episódio, mas eu não lembrava. Eu acho que ele é, em geral, considerado, porque ele é influência para muita gente, né? Não só nos Estados Unidos, depois dele. Ele é um cara que foi muito influenciado pelo David Wark Griffith, né, o D.W. Griffith, e acho que ele pegou essa tocha e levou para frente, né? Tanto é que ele influencia, por exemplo, Akira Kurosawa no Japão, né? Quer dizer, ele transcende o cinema americano. E dentro do cinema americano mesmo, ele influencia diversos outros cineastas e basta dizer que um dos cineastas mais influente da história de cinema, Orson Welles, assiste cerca de 40 vezes No Tempo das Diligências para fazer o Cidadão Kane. Então você vê a influência, o tamanho do cara, né? E ele foi sempre uma figura meio controversa, elusiva, você não sabia direito onde ele pisava, né? Em certas questões assim, em que posição ele tomava. A gente pode até falar mais sobre isso ao longo do episódio, porque é o caso desse aqui, que é um filme que tem muito o cunho político, né? Então a gente pode falar sobre isso também, mas para mim é um dos preferidos. Já assisti todos os filmes relevantes dele, são muitos filmes, é impossível de se assistir tudo, né? Porque tem lá o início da carreira dele, com os curtas, 133 filmes, 133 filmes, mas os mais relevantes eu posso dizer que eu assisti todos. E até para fazer o episódio lá. E uma carreira brilhante, assim. E de altos e baixos também, né, evidentemente, mas... Sim. Os altos são muito altos. Bate no teto, né? E você falou das influências, né? Não vamos esquecer também que o próprio Spielberg tem um pezinho até de ter conhecido o John Ford, de ter tido, né, um certo contato com ele
e você vê um cinema que é um cinema também multifacetado para um outro caminho, né, mas que também tem variações, como também te encontra no John Ford. Tem uma história curiosa do Spielberg, né, começando ainda, que foi lá, né, conhecia evidentemente o John Ford pelos filmes e tal, e aí acho que abordou ele no estúdio lá, foi no escritório dele. Ele entrou de penetra, assim. E aí você conhece essa história, né? Conhece. E aí, fala aí. Eu não sei se eu lembro, eu vou reproduzir com fidelidade, mas era algo no sentido de que ele foi pedir uma orientação pro John Ford e tal, e o John Ford falou para ele o seguinte: dá uma olhada aí, você tá vendo esses quadros aqui atrás de você, que tinham vários quadros no escritório dele? O que você nota nesses quadros aí? E aí, resumindo, a ideia era o seguinte: o horizonte ali, né, eram fotos que tinham ali a linha do horizonte, né? E cada uma delas estava numa posição. Então ele que orientou ele falou assim: uma coisa mais importante que você pode fazer é saber onde você vai colocar essa linha aqui do horizonte e tal, quando você fazer um enquadramento desse tipo e tal. Exatamente, para o que você quer destacar na tua imagem, né? É a referência do horizonte que vai dizer o que as pessoas devem olhar, né? Se é mais a paisagem, se são mais o céu, se é mais o chão, mais as pessoas que estão lá embaixo, de repente numa caravana, né? Tudo isso entra de alguma forma, né? E foi a lição que ele deu para o Spielberg. Mas era isso também, ele não gostava muito de falar sobre os filmes dele, né? Dar explicação, né? Não, super mal-humorado. Mal-humorado. Né? Ele vestia um personagem, né? É verdade. Também. Tinha isso. Beleza, Fred, valeu. E você, Ju? Então, eu pego cinefilia para cobrir meus buracos, né? Ótimo. De filmes antigos e tudo mais. Então, John Ford é um daqueles diretores que eu conhecia mais de ler sobre ou ouvir sobre do que efetivamente sentar e assistir o cinema dele. Mas me impressiona muito o volume, né, da obra dele, né? Você falou 130 e poucos longas, mas no IMDb dele dá 147 somando tudo, né? Só de direção. Então o cara é um monstro. E são 50 anos, mais ou menos, aí, trabalhando sem parar, né? Todas as décadas aí. Só uma parte, eu posso estar errado nesses 133 longas. Talvez esse 133 seja longas e curtas. Eu não tô agora. Aqui no IMDb tá 147, então talvez os curtas sejam esses que estão sobrando aí. Mas de qualquer forma é muita coisa tem por muito tempo. Bem mais curta do que essa diferença aí de 140 e poucos para 130 e poucos. Né? Então eu devo estar errado nessa contagem. O primeiro longa dele, eu acho que é de 1919. Se eu não me engano. É isso aí. Esse número que estava na minha cabeça. Longa? Não sei Nossa, não ele fala tem que vários é curta, aqui de 19. Vários de 19. O último cartucho é o primeiro longa dele. Então é 17. 17, É 17. É porque eu acho que foi... uma horinha. Acho que foi feito em 17, lançado em 19. Tinha uma confusão Pode dessa. ser. Mas antes daí, se você ver, eu não tô vendo aqui, mas antes tem uma série de curtas aí. Deve ter, sei então, lá. Eu acho que deve ser tudo 19, curtas só aqui no IMDb. Mas deve ter mais que não tá contado. Mas deve ter no meio entre um e outro. Tem outros aqui. Não, mas tem ele uns não ia espalhados também, sim. Tem mas, uns por exemplo, de 1919 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o cara 11, é uma 12, 13, máquina. 14, 15. Tá vendo? Acho 15 que não seriam filmes. todos longos. Não. O cara é uma máquina. Como é que faz isso, certeza gente? não é. Não é possível. O próprio Vinhas da Ira deve ter sido feito bem rápido, porque o livro saiu no ano anterior. O livro é de foi publicado em 39. Né? Então... Mas a partir de 24 ele começa a ser praticamente 1, 2 por ano. Aí eu acho que porque é o período do Cavalo de Ferro, né? Que é quando a carreira dele explode mesmo. Que aí começa a ser longa, né? Quando que você falou? 34? 24? Não, 24. Só ainda tem uns anos que tem 4 no ano, 3. Não, sim, é que eu falo aqui nos outros são tipo 7, 8, 10. Não, e ele se você olhar aí, ele tem justamente uma sequência
nesses anos que a gente está falando aí, de 39 a 41, que, assim, em termos de qualidade de filme, é uma coisa absurda. Porque ele faz, em 39 ele faz 3 longas, que são dos melhores dele ali naquele período. No Tempo das Diligências, Mocidade de Lincoln, A Rufar dos Tambores. Aí em 40 ele faz 2 outros, que é As Vinhas da Ira, que a gente vai falar hoje, e A Longa Viagem de Volta, que também é um ótimo filme. Em 41 como ele fotógrafo do Cidadão Kane. Só isso, só os 2 com o Greg Toland, né? Aí ele faz um que é mais ou menos chamado Caminho Áspero em 41, e em 41 também ele faz Como Era Verde Meu Vale. E aí depois ele tem uns documentários que ele faz pro esforço de guerra, né? Segunda Guerra. Isso. Mas você vê, de 39 a 41, ele faz aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 excelentes filmes, assim, que poucos cineastas têm isso, né? Tem isso na carreira, assim. E eu acho que, assim, só para contribuir, Ju, nessa questão aí da quantidade de filmes, no período mudo, né, tirando os grandes épicos, o modo de produção era muito mais rápido, né, ele era mais simples, então você conseguia realizar com mais celeridade, né? Mas mesmo depois ainda mesmo depois ainda impressionante, sim, o cara é uma máquina. Bastante. Mas outra coisa também que me chamou a atenção, eu fiquei pensando, acho que talvez vocês saibam dizer melhor, e como o Fred até já antecipou, acho que vai valer a discussão, é essa questão de política mesmo, né? Porque eu sempre pensei, eu tive uma impressão do Ford como mais uma pessoa de direita, um diretor mais pra esse lado e tal, até por essa coisa da guerra e tudo mais, mas esse filme é 100% esquerda, então, tipo, fui descobrindo que ele tem uns contrastes aí, uma posição meio ambígua, meio mutável, né? Fiquei curiosa pra entender melhor, assim. O que dizem desse filme, do Vinhas da Ira, é que é um filme de esquerda dirigido por um diretor de direita. De direita, Mas acontece que ele era essa figura meio controversa, e parece que até o início da Segunda Guerra Mundial, ou pelo menos da entrada dos Estados Unidos na guerra, ele era mais voltado para a esquerda, mas também sem muito... Mais idealista, entendeu? também. Para você ter uma ideia, por exemplo, ele é um dos fundadores do Sindicato dos Diretores. Olha só. Então, assim, ele sempre apoiou essa luta dos trabalhadores, né? É um comunista esse gente. É um comunista negra. Hoje chegou a ser investigado pelo FBI. O FBI não chegou nessa conclusão, mas e o John Steinbeck também, né? Se eles não sabem, então quem a gente vai saber. E aí, depois da Primeira Guerra, ele assumiu um lado mais conservador. Então ele se virou mais para a direita. Só que mesmo nesse período e depois da Segunda Guerra, quando teve aquela caça às bruxas lá, do macartismo e tal, ele ficava jogando dos dois lados, ao mesmo tempo que ele apoiava lá as iniciativas para proteger os caras que estavam sendo perseguidos, ele dizia que ele apoiava o conservadorismo lá do senador McCarthy e tal, então ele jogava nos dois lados, entendeu? Ele era muito estratégico mesmo, né? Entendi, ele tinha a ideologia dele, mas ele queria continuar no jogo, então ele era estratégico. Ele ficava ali meio no meio do caminho ali, mas... Interessante. Danado. Mas é isso. Beleza. Por enquanto. E você, Ricão, quer falar alguma coisa? Cara, falar dele, vou falar de um dos tops, né? Não tem como não. O que chama muito a atenção, além do que vocês já falaram aqui, era o domínio dele, né? A decupagem, que são poucos diretores que você analisa que tem um perfil como o dele, no caso, né? Que entende muito bem a linguagem e usa, né? E tenta se reinventar a todo momento com o que tem para trazer um significado
né? Seja numa sequência ou seja num filme todo, né? A preocupação estética dele e torna ele único, né? E realmente é assustador, né? Você vê a quantidade de filme, mesmo que de repente possa ser a maioria daqui de curtas, é muita coisa, né? E assim, claro, eu não vi tudo, óbvio, mas o que eu vi dele, eu sempre acho que, mesmo que eu não goste de algum filme, eu acho que sempre tem coisas boas, né? Ou seja, uma sequência, ou seja, uma direção de atores, ou seja, a fotografia. Então é um cara que fica para a história, né? É um cara que é controverso, como vocês disseram aqui, né? Como o Fred falou, da figura dele, né? Esse personagem que ele cria. Mas eu acho também que era muito, muito do ambiente, né? De como ele se portava ali para poder ser quem ele era, né? Vamos dizer assim. Mas Rastros de Ódio, não tem nem o que falar, né? São tantos outros filmes aqui que a gente pode citar, né? Enfim, é um diretor que dispensa comentários, né? E sim, vai ser referência. Isso que é interessante, né? O Fred levantou muito bem, e você comentou, Hugo, como ele se torna referência para outros diretores não americanos, né? Que de certo modo são diretores cults ou autorais, digamos assim, né? Até Deus e o Diabo. Até Deus e o Diabo. Então, justamente, é isso que eu digo. Então, você vê a força que ele tem, né? John Ford é uma explosão, é um vulcão, né? De ideias, de conceitos e enfim. E sobre As Vinhas da Ira, eu acho que é o único totalmente diferente mesmo dele em relação a todo o resto dele, né? Claro, eu não assisti tudo para fazer essa análise, mas pelo que eu vi, eu acho que é mais ou menos isso, como o Fred comentou mesmo, né? Apesar de eu não achar que seja um filme totalmente com uma ideia comunista, né? Que eu acho que vai muito mais... Calma, mas não entra ainda no Vinhas da Ira, calma. Não vou entrar, só pincelando aqui. E ele faz do filme algo diferente, ele não está muito ligado à sua ideia ideológica, né? Mas como ele coloca essas personagens e essa experiência dessas personagens, né? no filme. Então isso faz um filme aí que mexe, né? Que fica sendo diferente do que todo o resto dele. Mas um diretor que está no topo, está lá em cima, não tem como tirar, né? Eu adoro John Ford, eu gosto muito dos filmes dele. Dificilmente eu já vi algum filme dele que eu não gostei, mas claro que teve. O Fred mencionou alguns que não são tão conhecidos e que eu gosto muito, não são conhecidos do grande público, né? O Ao Rufar dos Tambores eu adoro, e a Mocidade de Lincoln também. E aí eu vou contradizer um pouco o Henrique, não sei se ele chegou a ver, mas essa pegada política dele eu vejo muito também no filme seguinte, do ano seguinte, né, no Como Era Verde Meu Vale, que é um belíssimo filme que fala dos carvoeiros, fala das questões de trabalho dos caras, das condições que eles vivem, tem todos os outros plots, mas ele vai muito por esse caminho também, né? Um cara que, agora falando mais para os nossos ouvintes, se não conhecem, né? O único cara que ganhou 4 Oscars de melhor diretor, nunca por um faroeste, né? Ele que era o conhecido por faroeste, sempre por filmes de drama. Depois do Vendaval, por exemplo, que é outro que ele ganhou o Oscar, é também um ótimo filme. Não acho tão grande filme quanto os outros, mas gosto. E aí, enfim, e aí falo pro pessoal depois procurem os faroestes do John Ford. São grandes filmes, né? Não apenas o Rastros de Ódio e o No Tempo das Diligências, que mencionou aqui, mas a trilogia da Cavalaria, o próprio O Homem que Matou o Facínora, que é o meu favorito dos faroestes dele, é o que eu mais um dos gosto. Meus favoritos também. Acho incrível. O último grande filme dele, pra mim, né? Eu também acho.
Eu não vi o Crepúsculo de uma Raça, mas... Eu vi, mas eu já acho menor, né? Eu não gosto tanto quanto O Homem que Matou o Facínora, pra mim. Não, esse é brilhante, né? Um filme brilhante. 62, né? Ele fez filme até 66, então... E que carreira longa, né? Sim. Começa lá nos anos 10, acaba nos anos 60, né? Tipo Ozu, né? Mas é isso, gente, eu acho que tá bom, e aqueles que estão nos escutando, procurem o John Ford, assistam os filmes, conheçam, os filmes são dinâmicos, os filmes são empolgantes, os filmes têm muitos atrativos, não fica com aquela história de filme antigo, filme chato, filme preto e branco, nem sempre são preto e branco, né? Se não me engano, o Arrufar dos Tambores é o primeiro colorido dele. É o primeiro colorido dele. Mas os filmes, independente da época, até tem um menorzinho dele que eu vi há um bom tempo atrás, mas que eu gostei, que é aquele O Prisioneiro da Ilha dos Tubarões. Eu adorei, achei muito bom. Então tem filmes ocultos. Tem o Paixão dos Fortes, né? É muito bom também. Tem o Paixão dos Fortes, que é muito bom. Mas o Paixão dos Fortes é da trilogia da Cavalaria? Não. Não, né? Não, esse é aquele My Darling Clementine, né? É com o Harry Fonda também, né? Sim, é verdade. A Paixão dos Fortes é aquele, é o Wyatt Earp. Isso, exatamente. Isso, ele é o Wyatt Earp. Isso mesmo. Eu tava confundindo com aquele She Wore a Yellow Ribbon, né? O Legião Invencível. Isso, assim. Isso. Que não tem nada a ver o nome, mas não sei porque eu confundi. Enfim. Mas vamos lá, vamos entrar aqui no Vinhas da Ira de uma vez, que... Como vocês já adiantaram, é um filme adaptado do romance, que é um catatal, assim, né? O romance do Steinbeck, que é vencedor do Nobel, né? Ganhou o Nobel de Literatura, tem uma obra, ganhou o Pulitzer também, né? Um cara que escreveu outros livros importantes, né? Como A Leste do Éden, que virou filme do Kazan, ou Ratos e Homens, que tem mais de uma adaptação, né? Um cara realmente importante, que também fazia reportagens, viajava o mundo, um cara que né, eu e a Ju, que somos jornalistas, tivemos algum contato disso na faculdade, também tivemos reportagens dele publicadas aqui pela Cossack Naif, né? Aquele pelo Prisma Russo e tal, pelo Prisma Russo não, pelo Prisma Russo falei errado. Mas enfim, tem um livro lá que é ele viajando pela União Soviética. Enfim, Vinhas da Ira, 1940, Henry Fonda no papel principal, né, do Tom Joad, e alguns prêmios, e um filme que fica para sempre, né, para a memória, para aqueles que assistem. Queria escutar aí as considerações iniciais do Fred, né, que é o nosso convidado aqui. E depois a gente faz a rodada aqui ao inverso para até chegar na Ju. Pensa do filme, Fred. Por que falar só dele, sendo que você já falou tanto dele lá no episódio só do John Ford? Cara, esse é um daqueles filmes, eu acho que eu falei a mesma coisa no Crepúsculo dos Deuses, né? Aqueles filmes de sempre, aí na minha cinefilia, né? Desde que eu comecei a me apaixonar por cinema, esse filme teve presente, porque é um desses que eu vi naquelas madrugadas lá da Globo, né? E é uma coisa que fica com você, como você falou, e você acaba revendo ao longo dos anos, né? Então, eu já devo ter visto, sei lá, umas quase 15 vezes esse filme ao longo dos anos, assim. E revi agora de novo para fazer, apesar de ter o filme na cabeça e tal, revi novamente, e aí você sempre percebe alguma coisa, né? E às vezes você só percebe depois, quando você vai pesquisar alguma coisa, você se dá conta. Por exemplo, vocês se deram conta que tem um personagem que simplesmente desaparece no filme? O pai, né? Não, o pai ou o tio. O tio. Não. Não é, o personagem desaparece tão sutilmente que você não... Eu acho que ele é irmão, é um dos irmãos do Tom Joad. Eu achava que era o tio.
Eu achei que era tio. Era tio? Um que é meio abobado. Chamam ele de tio em algum momento. Porque a hora que eles vão contar quantos são, eu fiquei contando e falei, mas quem que é esse? Quem que tá faltando? Aí alguém fala, é o dono da casa. Casa do lado. Não é o dono da casa. Que é destruída. Ele foi junto? Isso. Não sei se ele era dono da casa, não. Ele era parente também. Ele era bom, novo. ele tem a idade ali. Não. Ele tem a idade mais ou menos do personagem Henry Fonda, do Tom Joad. É um que é meio abobado, que fica querendo assim. achar umas meninas e tal, mas esse não some. Esse não é esse, não é esse. Esse é o tio. É quando ele chega na casa. Não, é um que nessa cena do Rio, ele tá brincando com um barquinho. Você quase não vê ele. Mas ele é meio abobado, assim, e ele era um personagem que... ele some, no meio do livro ele foge. No livro parece que é melhor descrito o que acontece com ele. Ele foge da família e tal. Ele é um meio gordinho, um mais gordinho, né? Isso. No Frank, filme ele né? simplesmente desaparece. Ele tá na cena do Agora Rio. que você falou que eu me toquei. Na próxima sequência ele não tá mais e você não se pergunta mais sobre ele. Eles decidiram que esse cara não tem muita importância, não vamos dedicar muita cena pra ele, e ele simplesmente some. E eles não comentam, ninguém comenta pra onde ele foi, nada, ele simplesmente desaparece. Nunca tinha notado isso. Mas então, eu até agora não tinha notado. Também, cara. Eu acho que eu não notei nem a existência dele. Então, quando vocês forem rever o filme, vocês vão ver, tem um lá que no livro parece que ele era um cara que tinha um certo déficit mental e tal, tinha um problema psicológico e tal. E ele é um pouquinho mais desenvolvido no filme. E nessa cena do Rio, do riacho lá, ele fica brincando com um barquinho de madeira, assim, e tal. Mas na próxima cena ele já não está. Se evaporou. Evaporou, ninguém sabe dele. Mas é isso, eu acho um filme que é interessante, assim, se você analisar que ele é uma espécie de road movie, um tanto às avessas, assim, porque se você pensar num road movie, acaba que os personagens, eles crescem ali, né? Eles têm uma experiência que os eleva e tal, e isso tem no filme também, né? Porque eu acho que o personagem do Henry Fonda, ele sai de uma condição que ele é meramente um cara que saiu da prisão, totalmente bitolado, meio grosso e tal, e ele acaba amargurado, né? E você vê que não tem muito conhecimento da situação que ele tá, e justamente ao longo dessa jornada ele sai pelo menos com a vontade de conhecer mais as condições do povo dele, né? E de alguma forma alterar isso naquela maneira meio lúdica lá que no final a gente vê ele falando para a mãe e tal. Mas ao mesmo tempo é uma história de uma família que se arrasa, né? Se desmonta, se despedaça, né? Acho que no livro isso fica até mais evidente. Eu não li o livro, mas eu também pesquisei um pouco sobre o livro. Inclusive a gente pode discutir no final aí que tem umas diferenças grandes entre o final do livro e o final do filme, que não tinha como a Juliana tá balançando a cabeça. Não ia dar certo. Não ia dar certo, não tinha como fazer aquilo. Mas a história continua depois daquele encontro entre mãe e filha ali no final, né? Mas é isso, eu acho um filmaço. E até você tá falando para as pessoas procurarem os filmes do John Ford, eu acho que se tem um filme para começar pode ser por esse aqui, né? Claro, desde que a pessoa esteja disposta a ver um filme preto e branco. Que eu não consigo entender por que não tem. Por favor, vejam. Né? Com certeza. Não é para ser critério, né? E a fotografia é linda. É maravilhosa. Nossa Senhora. Não vamos falar mais na frente, mas sensacional. Então, Henrique, e você? Cara, eu vi esse filme quando era moleque, não me lembrava mais nada, e depois vi na faculdade, né? Enfim, acho que umas 2 vezes, talvez, na faculdade. E, óbvio, me apaixonei pelo filme logo de cara, né? Um filmaço. Não tem, vamos dizer assim, o que dizer, no sentido ruim que seria do filme. E rever o filme agora, depois de tanto tempo, cara, eu não lembrava de muita coisa. Não lembrava de é muito bom, né? O que é ótimo. É ótimo, é muito prazeroso. E
essa coisa que o Fred comentou, a gente está sempre vendo e descobrindo alguma coisa, né? Acho que o fato de eu ter desligado o filme, claro que eu sabia mais ou menos o que era o filme, né? Enfim, mais ou menos como ele acabava, óbvio, mas você viver essa experiência dessa família, né, ao longo da viagem deles para um suposto um lugar melhor, o que mais me chama a atenção como é atual, né? Essa ideia no filme, né? É uma coisa que você muda, você passa o tempo, mas essa questão do homem, explorar o homem, é uma coisa que você vê hoje em dia, né? Você vê, enfim, de outras formas, de outros jeitos, e você fala, porra, é um filme super atual. Ou do mesmo jeito. Ou do mesmo jeito, sim. Mas é só para dizer essa dimensão que esse filme ganha, né? E foi muito, muito bom. E sentir o filme de novo foi uma experiência diferente, porque conforme a gente vai ficando mais maduro, você também vai enxergando diferente as coisas, né? E eu acho que isso dá uma sensação pra gente de incômodo. Mesmo quando acaba o filme, você fica pensando, você fica ali, né? De como aquelas pessoas, né? É óbvio que aquilo é um filme, mas de como é a realidade, né? Então acho que isso para mim foi muito legal, né? E rever John Ford no filme para mim é algo muito marcante, né? Porque você fala, poxa, nós estamos falando de um filme de 1940, uma decupagem, um detalhe tão minucioso nos diálogos, né? Então você fica encantado com o filme. Não tem como você não gostar. Eu acho que isso que a gente comentou aqui, que vocês falaram, assistam o filme, sim. Você vai chegar no momento que o preto e branco para você já não vai mais fazer diferença. Você vai embarcar tanto na história que vai parecer que você está assistindo um filme colorido. Enfim. Mas é um filmaço, né, cara? Eu acho que fica aqui aquela sensação muito bacana, muito boa, né? E ver o Henry Fonda de novo, tão jovem, que pra mim ele tá. E a gente recentemente fez o Era Uma Vez no Oeste. Né? Justamente, que eu lembrei, né? E ele tá tão bem nesse filme, né, cara? Que então você fala, porra, né? Muito bom, né? E sem contar o papel da mãe, né? Da Jane, que, putz, acho que ela destrói no filme também, né? John Carradine, né? Porra, enfim, filmaço. Boa. E você, Ju? Eu vi esse filme no dia do debate. Eu até contei, né, pra vocês no dia. Contou pra mim. Pro Henrique. Horas antes, assim, eu terminei o filme 1 hora antes de começar o debate aos candidatos à presidência, lá, o debate dos candidatos. E eu, né, terminou o filme e falei, gente, a gente não aprendeu nada, né? Você sai com aquela sensação amarga, né? Porque hoje parece que, né, não se fala mais em direitos trabalhistas, né, sindicalização, parece tudo uma coisa tão antiquada, né, o que é moderno é privatizar, deixar as empresas mandarem tudo, e papapá. E aí esquerda hoje, né, por algumas pessoas é vista como uma coisa muito antiquada, muito de outro mundo e tudo mais e tal. Mas se falam nos Reds, né? Engraçado. Os Reds continuam. Eles falam. Nem no livro, né? Que nem no filme, né? Verdade. Que tem um diálogo lá que o Henry Fonda fala. Né? São os o que são esses, né, vermelhos que todo mundo fala? Os vermelhos. É verdade. Uma ideia, né? Tudo bem, tem coisas. Isso ainda né? continua, né? Tem questões, tem coisas e tal, mas a gente às vezes subestima, né, a importância dessas questões, né? A gente está tão acostumado, a gente cresceu num mundo em que já tinha todas esses direitos, né? Tinha um pouco mais de regularização dos trabalhos e tal, ainda com um monte de exploração com tudo, mas que parece que vem de graça, né? E pra gente perder isso é rapidinho, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso depois de ver o filme. Fugindo um pouco do filme em si, mas é o tipo de, sei lá, de reflexão que ele causa, né? Deixar óbvio, né, o tamanho dessa exploração e o quanto, né, as pessoas são vistas só como mão de obra, só como gado, como, né?
números que... Mero número. Né? Não importa o quanto você precisa ganhar para viver, você vai ganhar o quanto o mercado está pagando, e é isso, né? Então, você é o seu próprio patrão. Nossa, né? Você é empreendedor, você não é funcionário, olha que chique, enfim. Mas é isso. Então, como o Henrique falou, o filme é muito atual, e é um filme de 1940, então, assim, dói o quão atual ele é. Mas outras coisas que me chamaram a atenção, assim, mais propriamente, também das questões que o filme mostra e tal, me impressionou muito pensar nessa mudança que os personagens passam de uma situação que eles tinham lá sua pobreza, mas eles tinham espaço, né? Eles viviam numa fazenda, né? Uma terra que eles achavam que era deles e tal, então tinha-se muito espaço mesmo tendo pobreza, tendo seca, tendo N outros problemas, e aí você passa por uma situação de aperto em que, né, são dezenas de famílias vivendo no espaço em que eles viviam uma família só, sabe? Então a gente vai pensando nesse processo aí de formação de favelas e de periferias e tudo mais, e de aperto dessas pessoas que um dia tiveram terra, tiveram espaço, tiveram muito mais do que só dinheiro, né? Então essas questões todas... visualmente, para mim, é muito impactante ver essa transformação, essa mudança, quando eles vão para aqueles acampamentos ali, né, antes de ser aquele mais arrumadinho, né, mas aqueles acampamentos que tá todo mundo meio que embolado um em cima do outro ali, é uma mudança muito, muito radical, né, e não tá ligada só ao dinheiro, mas, enfim, toda essa questão de espaço e tudo mais. E, por último, pra, né, a gente... e mais dentro do filme e tal, eu gostei muito do personagem do ex-pastor, o Casey, né? Pra mim, ele é o personagem mais interessante, né? Ele é o que provoca as mudanças e as reflexões mais legais e tal. E pra mim tem uma coisa que ele fala que é a mais interessante, assim, que ficou muito na minha cabeça, que ele fala que ele deixou de ser pastor porque os pastores, eles têm certezas, né? Então a religião ela prega certezas, você tem que ter certeza, você tem que saber das coisas, dizer verdades para as pessoas e dar as respostas. E aí a partir do momento que ele começa a questionar e ter mais perguntas do que respostas, ele fala, pô, não posso mais ser pastor porque eu não tenho mais verdades para dar para as pessoas. Eu acho que ele vai pro lado do buscar o conhecimento, né? Sim. Não de ter a fé. Sim, né? É isso, é mais questionar do que responder e dizer para as pessoas o que é, né? Então, questionar, e aí entra questionar a situação, né? A situação dos trabalhadores e tudo mais. Mas eu achei isso muito legal, essa frase dele, assim, achei bem impactante. E me lembra o Luz de Inverno, né? Que é o pastor que perde a fé, né? Mas olha só, enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui pensando, e eu vou falar uma coisa que quem conhece o filme já deve ter pensado e já deve ter até escrito sobre isso, né? Mas que o Vinhas da Ira, no meu olhar, ele é meio que um prenúncio, claro que não intencional, do que vai ser depois o neorrealismo italiano. Que é você mostrar uma realidade de uma forma bem crua, bem direta, bem objetiva, para fazer... na linha do documentário mesmo, né? O Vinhas da Ira é muito... lembrado por isso também, né? Porque a fotografia do Toland, ela é mais pro lado do documentário, né? Ela é bem naturalista mesmo, né? Sim. Os diálogos não são tanto, né? Não sinto que eles são tão realistas. Tem um floreio ali, uma coisa mais poética no jeito deles falarem, mas sim, também acho. Mais claro que tem essas questões estéticas que se aproximam e outras que se afastam, mas no meu olhar é pela questão da temática. Sim, com certeza. Da temática e da abordagem da temática. Mas, sem dúvida, tem elementos que também dá para aproximar, né, como a fotografia, que o Fred falou, e tem elementos que são os elementos tradicionais do cinema hollywoodiano, que não estavam, né, no neorrealismo, que são, por exemplo, esses diálogos, ou até mesmo... parte da abordagem de alguns dos personagens, né? Até mesmo essas passagens de tempo maiores que tem até da viagem e tal. A gente não costuma ter muito no neorrealismo italiano, né? Que é mais assim, a semana, o dia, o momento, né? Aquele recorte
da realidade mesmo, né? Mas tudo isso para dizer que é um filme que até já foi dito aqui sobre a contradição, né, do John Ford, um cara da direita teoricamente, fazendo um filme de pegada de esquerda maior, inflama muito a gente, né? E aí, enquanto a Ju estava falando, eu lembrei de uma frase, que é uma frase muito simples de um acho que, eu não sei se era um sociólogo, mas que ela tem tudo a ver com o filme, que é: a propriedade é o roubo, tá? Que cabe uma reflexão sobre, que é do Prudhomme, né? O Prudhomme vai lá e diz: a propriedade é o roubo. E o Carlão, que usava muito essa frase, né? O Carlão, que é um cineasta aí que eu particularmente gosto muito, e era um cara, um comunista daqueles, né? O Carlão. Eu acho que essa frase está no início do Império do Desejo, que é um dos filmes dele, lá da época da pornô chanchada. Bom, mas por que eu tô falando isso, né? Porque a Ju estava comentando, e vocês todos comentaram, dessa questão dele ser super atual, exatamente por causa da exploração humana. Exatamente por a gente ver personagens que, por estarem numa situação degradante, de necessidade, passando fome, com todas essas situações terríveis que a gente vê até hoje, abre espaço para serem exploradas, né? Então é uma lei de oferta e demanda, não de produto, mas da mão de obra. E isso é explorado de uma forma muito intensa. E aí eu já vou até, já que eu sou o último aqui, já dar uma empurrada para a gente começar a falar. Entram vários plots, entram vários temas, e entre esses temas, algo que a gente vê até hoje, assim, a Europa é exemplar nessa questão, exemplo negativo, mas todo mundo onde acontece isso de fato vai acontecer, nos Estados Unidos também acontece, que é a tentativa de expulsar aqueles que por necessidade migram. Então aqui no Brasil a gente tem isso, principalmente lá nos anos 60, 70, 80, com a migração nordestina, né, com todo esse êxodo, e aí a gente tem obras literárias, né, e quando eu falei do aquele que migra, eu lembrei do Morte e Vida Severina, mas, né, é a violência contra aqueles que estão buscando um lugar para trabalhar, não estão lá porque querem, estão lá porque precisam, e o filme deixa isso muito claro. Só que ele mostra com muita clareza essa falta de empatia mesmo de uma população que teria até ao lado dela: estamos perdendo empregos para essas pessoas que estão vindo de fora. É uma situação muito complexa, muito difícil. Mas a gente, por causa do viés do filme, e aí entra a questão do John Ford fazendo um filme comunista, né? É ele mostrar pelo prisma da família Joad que nos faz estar do lado deles e não estar do lado dos outros, que poderia ser um olhar também. Então, isso já vem do livro. Eu estava lendo lá até no IMDb, não li tudo, li algumas coisinhas, mas que o sindicato, ou a Associação dos Fazendeiros da Califórnia fez de tudo para boicotar tanto o filme quanto a 20th Century Fox, que faz... É a 20th Century Fox, né? Uhum, que faz o filme. Exatamente para evitar que as pessoas tivessem acesso ao filme, que é até o que acontece também, daí por parte do governo, no neorrealismo italiano, que boicota o cinema neorrealista e destrói essa produção que daí dura tão pouco. Mas, pelo que eu estava vendo lá, até os anos 90, negaram um reconhecimento ao livro e ao Steinbeck na Califórnia, por causa muito censuradas, né? Por causa disso.
Foi muito boicotado. É interessante você falando o que atraiu o John Ford a esse filme, né? Foi justamente a questão de vida dele, da família dele, né? Ele é um americano, mas nascido de pais irlandeses. E os pais, acho que passaram por uma situação parecida com a questão até de fome. Deve ter sido a praga das batatas, né? Que foi isso, exatamente, isso aí, não lembrava. Mas, então isso atraiu, essa história dessas pessoas lutando por essa sobrevivência, atraiu ele a fazer o filme, né? E é curioso, você falando no boicote do filme, porque eu ouvi recentemente uma história curiosa sobre a gênese desse filme, né? Como o livro se tornou o filme, que foi o seguinte: quando o livro foi lançado em 1939, ocorreu justamente esse levante aí por parte dos fazendeiros para boicotar o livro, e o escritório do Reis, né? Do famoso Código Reis, começou a se movimentar preocupado em que esse livro virasse filme. E eles ouviram um boato que o Zanuck, o Darryl F. Zanuck, que é o chefe da Fox, então, estaria interessado em transformar o livro em filme. E aí eles ligam pro Zanuck e falam o seguinte: a gente ficou sabendo que você está interessado no livro, mas, cara, esse livro é horrível. É muito ruim. Muito ruim, é comunista ao extremo. Esse livro, para você ter uma ideia, o Louis B. Mayer, que é o chefe da MGM, ele disse que esse livro é uma desgraça completa dos valores americanos, não sei o quê. E o Zanuck teria falado pro cara lá, falado assim: o Louis B. Mayer não gostou? Porra, eu nem sabia do que se trata esse livro, mas agora eu vou pegar e vou ler. Agora eu quero ler esse livro. Quero saber do que se trata. E ele gostou do livro, só que ele ficou preocupado porque, na época, os maiores acionistas da Fox eram o Chase Manhattan, lá, o banco, né? E então ele falou: porra, livro totalmente de esquerda, como é que eu vou fazer isso aqui? Ele gostou da história também, ele era um cara conservador, mas ele gostou tanto da história e da luta dos personagens ali que ele decidiu fazer o filme. Então ele bate na porta lá do diretor, do Chase, e cheio de dedos para perguntar pro cara, né, que tava pensando em transformar, em comprar os direitos do livro para fazer um filme e tal. E quando ele menciona o livro, o cara se vira para ele e fala: porra, minha esposa adorou ler o livro, eu tô lendo também e tô adorando esse livro. Não, esse livro daria um ótimo filme. Quer dizer, até o dono do banco gostou, o zero que caiu para trás, né? Pois é. E aí ele assumiu aquilo como vai em frente, vamos fazer o filme. E é assim que acabou sendo o filme sendo feito. Quer dizer, o escritório Reis acabou levando ele para fazer o filme, apesar de que a ideia era o contrário, né? Boicotar o livro. E o Meyer, né, era um cara... o Meyer era o topo ali né? Era um terrível. Dos piores ali, é o pior entre os piores, dos magnatas. Os caras deram exatamente aquilo que o Zanuck precisava, né, para estimular. Mas então, o que é também... Eu tinha falado aquela frase, né? A propriedade é o roubo. Que é esse negócio, né? Do início do filme, quando os tratores começam a passar por cima das casas e acabar com as casas dos caras, né? Tudo isso para quê? Para criar aquelas grandes propriedades, removendo todo esse povo de lá. Estamos falando lá do meio oeste americano, né? O centro-oeste, lá o meio oeste, que é uma região de produção muito grande, que tem aí muita... eu não vou saber dizer direito se é o círculo verde, o círculo alguma coisa lá. Cinturão americano. Verde? Você Cinturão verde, né, americano, mas que terras produtivas que acabam saindo do pequeno agricultor para as grandes corporações, né? E isso causa essa empurrada deles para a esquerda né, literalmente a esquerda do país,
indo lá para e aí eu gosto também de ver, o Fred mencionou, né, esse road movie deles, que é mais um êxodo mesmo, no sentido bíblico. O Steinbeck tem inspiração na Bíblia. Não por acaso o nome do personagem do John Carradine é Jim Casey, JC. Né? Qual o outro JC famoso que a gente conhece? Nem sabia que era Jim, pra mim era só acho que no filme não falam, mas acho que no livro fala é Jim assim, Casey. Fala. No começo fala, acho que no começo fala Jim Casey, depois só fica Casey, né? Acho que é isso. Ele é um cara que é sacrificado, né? E ele passa a mensagem adiante, outros seguirão, tanto é que o filme acaba assim, né? Fiquei com esse sentimento de que, apesar de ser muito né, todo marxista, ter essas coisas, essas ideias no filme, ele tem muita coisa, né, mais conservadora, essa coisa também bíblica. Tem uma mensagem que, assim, ia fazer sucesso garantido com o público americano, né? Então não é um filme tão ousado nesse sentido. Mas é uma mensagem muito coerente, né? Sim. Aquela frase final do discurso o famoso discurso do Tom Jones. I'll be there, né? Que é do I'll be there, que é um pouquinho antes do I'll be there. Fala que eu sou um pedaço da alma de todo mundo. Nós fazemos parte de uma grande alma. Né? Então cada um de nós é um pedaço de uma grande alma, ou seja, nós todos dependemos de nós todos. Sim, é muito coerente, sim. E é muito comunista também, entendeu? Então é engraçado como ele faz essa ligação, que assim. Mas é muito feliz essa conexão que ele faz. Ele amarra então muito bem, porque fica uma coisa meio, né, sei lá, poética, bonita, e tem um fundo religioso, mas é super prático na realidade. O que eu acho interessante, revendo dessa vez, o que me chamou bem a atenção, óbvio que tem essa questão que é o mote central, mas é a questão da sobrevivência, né? Até entre eles mesmo. Então, e esse embate é muito interessante. Hugo, você falou do lance do trator, né? É legal como ele compõe toda aquela cena dos tratores vindo, ele coloca o trator como, vamos dizer assim, o progresso como algo, né, ruim e tal. Mas perceba que o diálogo dele com o menino, com o rapaz que faz o tratorista, com o motorista do trator, né? O tratorista ali é interessante porque o cara fala para ele mais ou menos, eu não me lembro aqui agora, mas o cara fala para ele, bicho, tô ganhando, sei lá, $1 para fazer isso, não sei o que. Mas você tá fazendo isso com os seus amigos, com seus próximos? Ele falou, bicho, eu preciso sustentar minha família, eu preciso dar o que comer para minhas crianças. Come any closer and I'm gonna blow you right out of that cat. I told you. Why, you're Joe Davis's boy. I don't like for nobody to draw a bead on me. Then what are you doing a thing like this for, against your own people? $3 a day, that's what I'm doing it for. I got 2 little kids at home, my wife's mother. Them folks gotta eat. First and only, I'll think about my own folks. What happened to other people, their own lookout. Yeah, but you don't understand, son. This is my land. Used to be your land. It's the continent's now. Have it your own way, son. But just as sure as you touch my house with that cat, I'm gonna blow you plumb to kingdom come. You ain't gonna blow nobody nowhere. First place, they'd hang in, you know it. For another, it wouldn't be 2 days before they'd send another guy up here to take my place. Now go on, get out of the way. Então é interessante isso, como volta um pouquinho mais na questão primitiva do homem, né, do sustento, da sobrevivência. E quando você coloca isso dentro de um ambiente, né, como ele coloca no filme, né, na ideia capitalista, ou seja, na ideia do trabalho, é muito interessante, porque ao mesmo tempo que você tem essa questão muito mais, eu coloco aqui muito mais com uma ideia socialista do que comunista, né? Pela experiência dessas personagens, ele também vai colocando essas contradições de disputa.
né? Ele vai, é como se ele levasse ao extremo algumas personagens para a gente sentir mesmo qual é o que eu devo fazer, né? Mas tudo isso levado a que ponto e por quem, né? Então é muito interessante como fica esse jogo. Nessas personagens que ele vai cruzando ao longo do caminho, esse road movie que o Fred falou às avessas, é isso mesmo, é interessante, porque quando eles estão lá, para lá naquele posto que eles vão comer, e aí tem o cara que está ali vendo aquela situação, o cara não ter o dinheiro para comprar o pão, mas o cara é honesto, ele não quer roubar, ele quer pagar os 10 centavos. Então me dá o proporcional. É muito, cara, esse filme é muito rico nisso, né? Mas olha só, você mencionou essa cena é muito boa, né? Porque tem toda essa negociação e a moça que atende eles é muito agressiva. Sim, ela começa agressiva, né? Exatamente. Depois ela vai se sensibilizando. Isso, exatamente. É aí Quanto que eu ia chegar. O dono da lanchonete lá do café já automaticamente ele já, dá o pão, esse pão é de ontem, deixa ele levar e tal, e ela vai se convencendo. E os dois caminhoneiros só observando, né? Justamente. E no final, um dos caminhoneiros é o que paga as balas lá, né? Isso. Quando ele ela dá um dinheiro a mais. É a coisa do coletivo, né? Tipo, todo mundo se ajudando, né? A classe trabalhadora é todo mundo. Né? Eles estão no mesmo lado do barco. É interessante o complexo dessa cena, pelos detalhes que o Fred falou e você ter puxado isso, é como a personagem da garçonete, ela é fria, né? Tá ali fria, né? Mas é porque dá a ideia da não experiência, né? Você só passa a entender o outro pela experiência. Eu acho que está aí a questão, né? Então, ou seja, você só vai entender de fome realmente se você, né, passar fome ou viver com essas pessoas que passam fome. Então, e aí ela vai amolecendo, porque ela vai sentindo ali o drama, né? Pô, o cara falou pão de ontem, o cara vai, não, mas eu pago 10 centavos, dá proporcional. Corta o pão aí, o equivalente a 10 centavos. Então... Sabe que uma coisa que você falou aí, na reflexão também, outra coisa que eu ouvi é essa noção de pobreza, né, que a gente tem, e essa criação de empatia. Sabe que esse filme, eu li que chegou a ser proibido em Berlim, Alemanha. Parece que ele estreou e logo depois eles tiraram de circulação, porque eles se preocuparam com a ideia de que os alemães, passando fome também, passando necessidade ali, estavam notando que até nos Estados Unidos o cara pobre ele tem dinheiro para comprar um caminhão. Justamente, eu li. É isso que preocupou os caras, porque eu falei, pô, peraí, mas na América a família miserável consegue comprar um caminhão, né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso, que, pô, é outro também, vamos dizer assim, patamar de pobreza, se é que você pode dizer isso, porque aqui no Brasil a gente vê gente muito mais miserável. E é claro, o filme, ele dá uma amansada nisso também. Parece que no livro a coisa é bem mais pesada, assim, no sentido de descrever as necessidades daquela população. No filme ele dá uma amansada, mas... Eu vejo que no caso do Vinhas da Ira, que é um filme ou um romance da depressão americana, a gente tem mais a decadência de alguém que já teve um pouco mais. Eles não foram sempre miseráveis. Não, né? Tanto é que né, eles tinham a terra, eles tinham o sustento deles, a família era unida. E antes dos tratores veio a seca. Né? Então eles já estavam numa situação complicada faz um tempo, provavelmente. Então mas é isso, a história mesmo é da degradação daqueles valores. Da degradação, exatamente. E aí eu queria só puxar uma cordinha para trás novamente naquela fala do road movie e na fala do neorrealismo italiano, que é aquela história essa é apenas uma das histórias.
Porque no road movie, geralmente quando é um road movie mesmo, a gente só vê aquele automóvel, né? Viajando a estrada. Aqui a gente tem uma leva e, né, vários andando, né? E aí a gente tem aquela família que foi escolhida, a gente vai ver a história deles, mas a noção de que é apenas a história de uma família entre tantas. Até isso fica claro no diálogo. Na verdade, naquela cena em que eles encontram outras pessoas, os caras que estão voltando. Os caras estão voltando, isso. Exatamente. E aí um deles até ri deles, esses panfletos de 800, né, vagas de emprego e tal. Aí depois você vê que o cara tá rindo ali, só que ele já passou por isso, né? E a história dele é muito triste, perdeu os filhos e tal. E ali, no final daquela cena ali, tem até um diálogo entre o Casey e o Tom Joad, que ele fala, você acha que isso é verdade, o que ele contou e tal? O Casey fala, isso é a verdade dele. Mas será que é a nossa verdade? Não sei. Mas você imagina que vai ser verdade para eles também, né? É justamente isso que você falou. Uhum. Say, what are you, a troublemaker? You sure you ain't one of them labor fakes? I swear I ain't, mister. Well, don't you go around here trying to stir up any trouble. I tried to tell you folks what it took me a year to find out. Took 2 kids dead. Took my wife dead to show me. But nobody could tell me neither. I can't tell you about them little fellas laying in the tent with their bellies swelled out and just skin over their bones. A-shivering and a-whining like pups, and me a-running around looking for work. Not for money, not for wages, just for a cup of flour and a spoon of lard. Then the coroner come. Them children died of heart failure, he said. He put it down in his paper. Heart failure? And their little bellies stuck out like a pig bladder? Well, it's late. I gotta get some sleep. Well, good night, folks. Suppose he's telling the truth, that fella? He's telling the truth. The truth for him. He wasn't making it up. Was it the truth for us? I don't know. É a verdade para muitas famílias ali e, evidentemente, por uma questão de recurso dramático, o livro e o filme escolhem uma família para personificar aquilo. Né? Não, e tá mais do que certo, é a metonímia, né? É por isso que eu acho que tem a ver a questão da experiência mesmo, né? Nesse diálogo aí, que o Casey fala, né? Quase como um messias, digamos assim, né? De falar, vamos ter que passar por isso para saber, né? Porque a verdade dele é para ele, a nossa só a gente passando. Não, isso aqui é mais do que o impacto deles chegando lá naqueles acampamentos. É isso que eu ia falar. Aquelas crianças para mim é realismo ali, cara. Até você vê a maestria do John Ford, né? Ele não usa muitos planos em movimento. Mas ele sabe quando usar o plano em movimento, que é o único plano que tem ali, que é uma câmera subjetiva e que tem mais movimento na câmera, justamente ele bota a câmera no caminhão quando eles estão chegando naquele acampamento e você vai vendo câmera percorrendo por dentro do acampamento e pessoas cruzando e depois você vê a reação dos atores ali, né? Do Henry Fonda, a Jane Darwell tá olhando para aquilo e o Henry Fonda fala, isso aqui não parece muito próspero e tal, mas você vê com aqueles olhos, com os olhos dele. Que é o fato de você conhecer uma realidade que é cruel, né? Exatamente. Agora tem uma coisa também, que é como eu falei, o filme dá uma amansada, que esse filme ele foi escrito por um cara chamado Nunnally Johnson, né, o roteiro. Que é um escritor também, né? É um escritor também, um cara inteligentíssimo, é até casado. Ele era casado com a moça que faz a Rosa Scher, né? A mulher que tá grávida e tal, era a esposa dele, a atriz. Mas ele teve uma sacada que modifica a forma como você vê essa história,
uma sacada estrutural no roteiro em relação ao livro, que é o seguinte: no livro, a ordem dos campos está invertida. Primeiro eles vão para o campo do governo, que é legal, que é bacana, e depois eles vão para o campo que é o campo de concentração ali, quase, né? Aquele campo... Eles descem ao inferno. Entendi. Pesadão. Então o livro é mais para baixo. E eles trocaram a ordem. Né? Que te dá uma esperança. Né? E aí algo até interessante que eu estive refletindo sobre isso também. Ele é... O filme é meio que um anti-American Dream, né? É um anti-sonho americano. Porque qual é a história do sonho americano? Só que não. Exatamente, é o cara que sai da pobreza, é um cara que, pelas oportunidades que o capitalismo dá para ele ascende e vive o sonho americano e conquista, e tem as suas posses e tudo. Todas as posses daquela família estão naquele caminhão. Começa por aí. E é aquilo que eu falei, é uma destruição daquela família, né? E quando eles têm algum respiro no filme, é justamente por conta do campo do governo. Não é iniciativa privada, é o campo do governo, do Estado, que fornece para eles um momento de alento ali, né? E é a coisa que funciona. Então é isso que a gente falou aí. O filme é nessa linha socialista. Né? Eu concordo com o Henrique, está mais voltado para a questão do socialismo mesmo, né? Outra coisa que eu queria comentar relacionada a isso também, eu pensei quando a gente estava falando dos tratores ainda, mas tem tudo a ver com essa questão capitalista e tal, é aquele diálogo que eles perguntam, pô, mas quem que é o culpado? Quem que tá vindo invadir? Em quem que eu tenho que atirar e tal? Falando, não tem uma pessoa, é uma empresa, né? Não tem um nome. Ah, mas aí o cara do banco, não é um cara, é um banco, né? Então você vai tornando impessoal, né, essa relação. E me lembrou muito a conversa que a gente teve, no caso do Hugo e o Henrique, Era Uma Vez no Oeste, que também tinha essa coisa da modernidade chegando, trazendo essa impessoalização das relações. Então não era mais na arma que você resolvia, não era mais no braço, era dinheiro o manda dinheiro mais. que mandava. Então aqui você tem essa mesma coisa. Antes eram as relações dos vizinhos que se conhecem, né, com quem que você trata e você faz acordos verbais e tal, mas agora quem manda é o papel, é o dinheiro, é a empresa. E são as máquinas também, né? E são as você máquinas. Pode até traçar uma relação. Não é o cara que está dirigindo a máquina. Do Era Uma Vez no Oeste, que é a questão da locomotiva. Exatamente. Né? É o tempo lá da locomotiva, que é do cara lá do paraplégico lá, né? Que só anda porque anda dentro de uma locomotiva. Não. Com os tempos dos velhos homens, né? Que é do personagem do Henry Fonda, Não Era Uma Vez no Oeste. É justamente o Henry Fonda também. Também. Sim, mas então aqui a máquina está representada naquelas caterpillars lá, né? Que eles chamam de cats, né? Nos tratores, nos grandes tratores lá, derrubando as casas e tal. E quem dirige o trator não tem nada a ver com a história. É o progresso, com aspas aqui, que eu estou fazendo. Exatamente. E aí tem aquela cena que eles encontram o policial, que quem faz é o Ward Bond, que é um cara aí que tá em todos os filmes do John Ford, e ele tem aquela fala muito boa, que é assim, para mim, eu acho que tinham que pegar esse cara que mandou fazer esses panfletos e acho que ou prender, ou enforcar, ou matar, não sei o que era, porque é o cara que faz todos aqueles panfletos num volume gigantesco, né, para atrair mesmo essa massa de trabalhadores para baixar o preço da remuneração, né? É o mecanismo. É o mecanismo, né? O próprio mecanismo dessa ideia do capitalismo, né? É a mão do mercado. Que é o que gera esse submundo a ser explorado, né? Na esperança de que eu possa ascender. Mas sabe que até isso aí é uma coisa um tanto controversa, assim, eu vi algumas pessoas falando sobre isso, pesquisadores da época e tal, e que acham que isso não foi feito muito de propósito. O livro passa como sendo de propósito, mas que os caras tinham feito um certo número de panfletos, só que eventualmente esses panfletos saíram do Estado, né?
E aí, pessoas viajando para outros estados acabam mostrando, e as pessoas, como o Hugo falou, na necessidade de buscar sobrevivência, acabam, não, então lá tem emprego, vamos para lá. E quando você vê, você tem lá 800 vagas de emprego e 5.000 candidatos, né? Como eles falam no livro. Mas é um mecanismo perverso e que ninguém pensa nisso também, né? Exatamente, o cara tá fazendo panfleto, ele, vamos jogar aí, vamos fazer. E a coisa vai acontecer. E aí, só para brincar aqui um pouco, né? De ficar encontrando semelhanças, não esquece que eles estão indo pro oeste. É uma forma de desbravar o oeste, né? Típico do cinema de faroeste. Então, as pessoas que vão para o oeste para buscar a sobrevivência, para buscar novas terras, né? Então, a gente tem isso de uma forma urbanizada e modernizada, feito pelo John Ford, agora no modelo drama. Eu também senti isso com o que o Fred falou lá atrás, que é justamente para toda essa estrutura que ele cria aí, como você está falando, mas eu acho que é muito mais uma forma irônica com essa ideia do sonho americano, né? Essa sem coisa dúvida. do lá naquele lugar é o sol, né? Pote de ouro no fim do arco-íris. E aí eu acho que essa viagem ela é essa experiência dessa família, né? Estava passando por uma questão difícil e paupérrima, mas só que ainda não estava no fundo do poço, né? E aí eu acho que esse road movie aí, né, vamos dizer assim, é essa destruição e essa experiência. Eu acho que até no próprio personagem do Henry Fonda mostra isso, né? Porque é uma experiência da qual ele não conhecia. Ele era de família humilde e tudo, mas ele não conhecia. E aí, a partir do momento que ele vai vivendo aquilo vai transformando ele, até ele virar o cara que resolve sair aí pelo mundo a levar e formar. Como é que era a fala ali no final? Onde houver fome, eu vou estar, enfim, eu não me lembro agora. Onde um policial bater num outro cara, numa pessoa, eu estarei lá. Mas, Henrique, aproveitando a tua fala, eu acho que a gente devia se atentar um pouco aqui ao personagem do Tom Joad, que é um personagem que começa já o filme mostrando, o Fred mencionou isso, né, essa revolta que ele tem, né, que tem a ver com esse amargor e que tem a ver com toda essa experiência pregressa ao filme da prisão dele. Então a primeira cena dele já é ele pedindo carona para aquele motorista de caminhão, que começa a questioná-lo, e ao invés de ele simplesmente responder, ele se revolta com esse... A gente fala aqui em São Paulo, não sei se falam assim no Rio, esse famoso cerca Lourenço, né? O cara fica, né? Fica dando assim. Eu ouvi essa expressão. Fica dando volta. Acho que é mais da nossa idade, Hugo. É mais a ver com a idade do que com a região. Que é ficar, sabe, fazendo pergunta para ir tentando descobrir qual é que é o cara. E aí ele se irrita com isso. E aí a gente vê que é um personagem explosivo. E a mãe sabe. E a mãe passa o filme todo tentando segurar o filho para que ele não se meta em encrenca, né? Essa é uma coisa também, né? Parece que no livro a relação mãe-filho não era tão acentuada quanto é no filme, né? Isso é uma característica do John Ford também, né? Ele costumava, uma vez perguntado por que ele tinha sempre uma presença feminina forte na figura da mãe e tal, e por que ele se interessava tanto nesse tipo de personagem, ele respondeu do jeitão dele assim: você tem uma mãe? Você não tem uma mãe? Todo mundo tem uma mãe, então todo mundo sabe como é que é a relação, né? Mãe, filho, mãe, filha e tal. Então, mas no livro parece que você tinha uns núcleos assim, a relação do Casey com o Tom Joad era muito mais desenvolvida, a relação da mãe com a Rosa Sharon era muito mais desenvolvida, porque também a mãe prepara a Rosa Sharon para ser uma pessoa mais engajada, né? Porque no filme ela praticamente passa o tempo todo ali meio que se lamentando, o marido dela fugiu e tal, e ela tá grávida e tal. Mas o Ford
melhorou ali, focou mais nessa relação mãe e filha, né? E a mãe é justamente essa pessoa tentando manter a família unida, né? Segurando as pontas. O marido já desceu ali daquela posição de família patriarcal, né? Então dizem que isso aconteceu muito, né? Porque era esse sistema patriarcal e que durante a depressão as mulheres assumiram mais a frente da família, né? Então isso acontece no filme também. E é ela tentando segurar de todos os lados ali, né? Você vê que ela tem aquela cena comovente lá, tem que pô, eu acho que é a mãe dela. Eu acho que é a né? mãe dela. Eu acho que é a mãe. Pra mim nunca fica claro se é a mãe dela ou se é a mãe do marido. Mas... Só é vô e vó, né? É a avó, E a avó tá morta lá. Já faz um tempo que ela tá na morta, traseira do né? caminhão. Com o olho e ela aberto, tá ali, né? com o olho aberto, e ela ainda pede pra olhar, o guarda olhar, olha como é que ela tá mal e tal. E o cara olha e fala, não, ela tá mal mesmo. Tá mal mesmo. Vai lá, vai embora. E a mulher tava morta e tal. E é incrível como ela tenta segurar ali de todos os lados, até que chega num ponto que acho que ela até sabe que não vai ter como segurar depois que acontece o que aconteceu, né? Mas eu acho que tudo isso é resumido no discurso, no monólogo final dela, né? Que mostra toda aquela garra dela. Na verdade é interessante porque, assim, ela... a personagem dela, pra mim, né, ficou como o oráculo, sabe? Porque ela, não de forma negativa não, tá? Falo de forma positiva, porque você percebe que a personagem dela é sempre a mais comedida, a mais racional, mesmo até não tendo conhecimento, né? No sentido do conhecer, mas ela é a que mais, acho que a melhor palavra, mais sábia entre eles, entre todos. É mais sábia e é mais forte. Certamente foi. E eu acho aquela parte quando eles chegam no primeiro acampamento, que realmente é um acampamento que está bem degradado, né? E que ela vai fazer a comida, que aquele bando de criança fica ali olhando. Você vê que eles ficam com pena daquelas crianças e tal, mas eles falam, bom, o que tem aqui é só para nós, né? E ela não. Fala, não, vamos mudar, até que ela resolve dar. E quando o cara fala, a gente vai ficar sem... Aí ela fala uma coisa interessante, que ela fala assim, não, se a gente vai ficar sem eu não sei, mas agora, nesse momento, a gente atende o que dá para atender aqui. Então pelo que eu entendi, ela dá primeiro pra família e o que sobra fica para as crianças. Não, então, mas ela dá porque eles brigam, né? Eles brigam. Ela fala de dar, tanto é que ela pede para as crianças ela fica dividida, buscarem. né? Ela fala, pô, mas eu também tenho minha família, então fica... Não, mas ela conversar isso sim, né? Mas ela manda as crianças ir buscarem os pratinhos, as canecas. as coisas. Mas ela tem um movimento interessante, Ricão, que ela dá a comida de fato primeiro para a família, só que ela vê que o pessoal tá meio desgostoso de comer por ver aquelas crianças assim. Então ela empurra a família para dentro das barracas para não verem as crianças e comerem. Porque a prioridade dela é a família, mas ela quer ajudar. Sim. Ela quer ajudar. Então ela fala assim, olha, vocês ficam para lá, vocês comam, né? Comam, porque não fiquem com dó de comer e eu vou me virar aqui para dar comida para essas crianças. Tá, mas não deixem de comer. Essa cena é chave para ela, para personagem dela assumir o comando, né? O comando ali, o protagonismo da família, vamos dizer assim. Sim. Porque tá justamente nesse fato aí dela falar, não, vocês vão para dentro da barraca lá, vão comer e, pô, vai lá comer, vai lá para dentro comer. Tá, eu tô aqui no controle da situação e eu vou decidir se vou dar comida ou não vou. Aí elas convocam as crianças lá para pegar os pratinhos, as canecas, para pegar o que restou, né? Porque aquilo ali, você também está passando fome, você tem uma quantidade de comida que você não sabe quanto tempo vai durar, porque você não sabe como é o dia seguinte, né? Você está em busca de emprego, de sobrevivência. E se no dia seguinte você não consegue trabalhar, como é que você vai para comer? Né? Você vai estar na situação daquelas crianças ali, né? Provavelmente. Mas é justamente isso que é interessante no filme, é essa contradição que ele fica pondo o tempo inteiro, né? Ao mesmo tempo que a gente fica
vamos dizer assim, com compaixão na família deles, que é o foco, né? Mas ele vai colocando para nós essa família justamente nessas questões, né? Com outras pessoas que também têm necessidade. Né? Que elas têm empatia, né? Mas acho que a ideia é justamente essa. E aí faz todo sentido com o discurso final dela. Né? Sim, e nós somos um povo. Eles, os ricos, né? Lá. Eu acho que esse tá o engajamento dela ali, né? Sim. Não é igual. O filme traz toda essa ideia de coletivo o tempo inteiro. Vou botar uma aguinha nesse chopp aí, tá? Não, claro. Por mais que fique redondo, assim, faça essas conexões. Mas só se for o fato do livro ser diferente, isso eu já sei. Não só isso. Ah, tá. Porque aquela cena final, ela não existiria nem no roteiro, nem pro John Ford. Foi o produtor que fez. O produtor que fez, né? Porque o John Ford acabava com aquele plano lá do Henry Fonda saindo no horizonte. Que era uma forma genial de acabar. Era uma forma genial que faz uma rima com o plano lá no início. Tem um plano semelhante quando ele está andando com o Casey, com o John Carradine. Também eles estão na silhueta, andando no morro e tal. Então ele está entrando naquele mundo com o mentor dele. No final ele está levando a mensagem do mentor dele, né? É um peregrino. Para além das montanhas lá, né? Para mim ali ele está virando o fantasma de Tom Joad lá, que o Bruce Springsteen depois vai fazer uma música e tal. Ali está virando uma espécie de fantasma, porque ele mesmo fala, né? Eu vou estar em todos os lugares, né? Eu vou estar onde tem um cara levando porrada da polícia, criança com fome, não sei o que, eu tô lá. Tô em todo lugar, você vai me ver em todos os lugares. Ele vira uma ideia, ele vira uma entidade, uma ideia na cabeça. E aí vem o Zanuck e fala, não. Aí ele puxa um trecho do livro e o John Ford fala, não vou filmar isso não, filma você. Aí ele vai lá e filma. Ele dirige, o Zanuck dirige aquela cena final. Mas realmente tem essa conexão, né? Faz essa conexão com a força do personagem. No monólogo. Ela é sensacional. Ganhou o Oscar. Ela arrebenta o filme inteiro, né? Primeira vez que aparece, eu já... Não, acho que ela rouba a cena. Eu acho ela fantástica. Não, ele também Desde tá que bem, ela fala que eles estão saindo ali pegam o carro, saem. Você não vai olhar pra trás, se despedir da sua casa? Não, a gente não tá indo pra Califórnia. Então a gente tá indo pra Califórnia. Então tá sempre... Eu acho, assim, até nessa famosa cena do discurso do Henry Fonda com ela e tal, eu acho que o contraplano dela, reagindo ao que ele tá falando, pra mim é tão importante quanto a atuação dele. Fazendo aquela cara de quem não tá aquela entendendo cena... nada, que tá preocupada, que vai perder. E eles fizeram... mas ela faz uma cara assim de desespero, de não tá entendendo e ao mesmo tempo tá compreendendo que esse vai ser provavelmente a última vez que ela vai ver o filho. É, isso aí. Que tu vê no olho dela ali, cara, aquilo é sensacional. E parece que eles não ensaiaram essa cena, né? Que o John fizeram Ford, em um take. O John Ford não deixou eles ensaiarem porque ele queria justamente que a coisa fosse natural, vamos dizer assim, natural, espontânea naquele momento. E eles queriam ensaiar, e não deixaram. E de novo, né? Como o cara sabe usar a linguagem, né? Justamente. Porque ele evita o close também, você não tem muitos closes antes disso. E quando ele chega naquele momento que é o ápice, ele... Não, agora vai ser close de um, close de outro, close de um, close de outro. Potencializa aquilo, né? Sim. Não, e ele faz numa só. Pelo que eu li, ele faz em um take. E sem ensaiar. E sai desse jeito, né? Mas também tem todo esse trabalho, né, de o quanto que os atores já estavam no personagem. Né? Hoje a gente viu o filme já 500 vezes, a gente sabe a fala, sabe, né, mas dá essa fala na hora, assim, com toda essa qualidade, mostra também um Henry Fonda muito bem maduro, preparado, muito maduro, né? Que estava buscando assim. Né? O que eu gosto no Henry Fonda é justamente essa transformação dele, né? É como o Fred falou e você comentou, o começo ele tá aquele cara irritado, explosivo, pela aquela injustiça que supostamente, né? Ele matou o cara porque o cara também iria fazer algo para ele, mas ele seria legítima defesa. Isso. Ele teria que pagar por isso. Ele pagou por isso, né?
Mas é legal como ele vai nesse caminho, ele vai se transformando, né? Você vai vendo no olhar, nas expressões. E isso é muito interessante no filme, né? O cara parece uma sombra, né? O cara parece meio um fantasma. Tá só observando, no filme. né? O tempo inteiro ele está observando, claro, ele tem os embates e as falas, né, que são interessantes, mas ele está sempre ali como quase um perfil de um fantasma. E parece que ele só reage, né? Ele só reage ao longo do filme. Ele não reflete, ele só começa a refletir depois que ele começa. Os olhos dele vão abrindo. Eu li uma análise bem bacana sobre essa coisa dos 2 homicídios que ele comete no filme, né? Um antes do filme e outro durante o filme. Não sei dar o crédito porque eu fiquei passando por um monte de texto e se perdeu, mas comparava isso, porque o primeiro homicídio que ele comete é com alguém igual a ele, uma briga de bar, uma coisa que é defesa, mas é de cabeça esquentada e tudo mais, e o segundo já é com consciência, assim, não é com a intenção, mas é também uma defesa. O primeiro talvez seja sem sentido, né? O primeiro sem sentido, sem a gente não sabe o contexto, ele também não conta, não importa muito. E o segundo não, ele tá realmente fugindo da polícia por uma coisa que é injusto, né? Ele tá sendo perseguido por isso e tal. Então, a ideia é que ele vai perceber ao longo do filme quem é o verdadeiro inimigo dele, né? Que não é o igual, que é primeiro que ele mata, mas é aquele opressor, né? Não, e não só isso, ele mata o cara que mata o Casey, né? Também, o cara que mata o Casey. Então ele é uma resposta, né? situação mais consciente aí. Então tem essa evolução dele também de direcionar essa raiva até dele, né? Essa explosão. E eu acho que ele vai entendendo, né? A personagem dele é interessante porque a vivência que ele vai tendo, e como a mãe dele, né, cobra dele o tempo inteiro, olha, você tem que ser calmo, você tem que ter paciência. Isso faz ela não deixa, né, ele sair do carro na hora da passeata, né? Então, isso faz, para mim, né, dá a ideia de que há a oportunidade dele refletir, né, sobre tudo aquilo que ele está vivendo. Mas melhor até, né, como o Fred falou, observando mesmo, né? Tendo essas reações que vai abrindo o olho dele, que ele vai entendendo que há um problema muito maior do que simplesmente viver uma vida boa e ter o que comer, e como ele vivia antes lá na fazenda, enfim. E não é só a mãe, né? O Casey também preserva ele em alguns momentos, né? Fala, não, você tá em incondicional, né? Foge agora que eu lido com isso e tal. Então vai dando várias oportunidades para ele observar de longe. Ele assume a culpa da agressão daquele policial no primeiro acampamento, exatamente para o Tom não voltar para a cadeia. Todo mundo vai preservando ele ali, que dá a chance de ele olhar tudo por fora. Mas, gente, a gente está chegando mais ou menos perto do fim da nossa conversa aqui. Eu acabei de estar olhando aqui minhas anotações, eu marquei uma cena que é tão simplesinha, mas ela é, além de muito fofa, ela é uma cena muito representativa, que é quando eles chegam no segundo acampamento, no acampamento do governo, e as crianças vão no banheiro e puxam a descarga. Eles acham que é o chuveiro. Você quebrou, né? Você quebrou. Assim, não, mas é que tinha uma cordinha lá, eu nunca vi isso. Eu só puxei. Mas eles acham no começo que é um chuveiro. Porque eles falam de tomar banho. Devia ter os dois, talvez, né? Não sei. Pode ser. Mas isso mostra muito que condições que eles viviam também. Para eles nunca terem visto uma privada, uma descarga. Aquelas coisas brancas de catálogo, né? Que eles falam. Isso. As cerâmicas. Então, eles deviam sonhar já com isso, né? Coisa de cerâmicas rico. Não, né? As louças. As louças, as louças brancas, gente. Mas, viu, tem uns diálogos interessantíssimos, né? Além dos famosos e tal, né? Tem uma coisa que me chamou atenção, eu não sei se era essa a intenção ou não, quando eles chegam dentro da casa ali, que eles vão morar ali naquele acampamento do mal, né? Digamos assim, que tá a mãe e a filha, né, tal, e aí, nossa, a casa é suja, não sei o que, não, a gente limpa, nossa, não sei, e daí ela pega uma revista velha, né, e aí foi ler, aí ele fala, mas por que é isso?
Isso pelo menos serve pra alguma coisa. Deixa guardado aí que vai... Guarda isso aqui que pode servir pra alguma coisa. Eu fiquei pensando pro quê? Vamos usar pra acender fogueira, sei lá. Papel higiênico, sei lá o que, né? Enfim. Mas... Não, é a situação, né? Você tem que se agarrar tudo ali. Justamente. Mas tem várias frases muito boas nesse filme. Tem lá no começo do filme, quando o Tom Joad chega na casa dele, que tá abandonada, só tá ele e o Casey, e aparece aquele Mully. O Tom Joad daí tem que ficar escondido lá dentro, porque vão chegar os caras que estão vigiando para ver se as casas de fato estão vazias. Ele fala assim: quem diria que um dia eu estaria me escondendo dentro da minha própria casa, né? Olha o nível de reflexão que ele já começa a ter nesse começo do percurso. Eles começam com a ilusão de que é deles, né? Mas nunca foi deles. Mas viveram muito tempo. Não, o vô fala, né? Não, porque nossa família nasceu, morreu aqui, é isso que dá o direito à terra, não é um pedaço de papel. Né? A propriedade é o roubo. Exatamente. Eles perdem a partir do momento que existe um papel que declara que não é deles aquele terreno, né? Que vai delimitar, demarcar e vai tirar deles que usavam e aproveitavam aquela terra. Dezenas de anos. E o pior é isso que você falou, e não tem nada que eles possam fazer. Não tem o que fazer. Absolutamente nada. Você vê até o personagem do Mully, né? Que é um personagem também que está em diversos filmes do... um ator que está em diversos... John Quaylan, né? Parece em diversos filmes do John Ford também. Ele já é ali uma... O fantasma do cemitério, né? Que ele fala, alguma coisa assim. Ele já é uma prévia dessa figura fantasmagórica, né? Só que o personagem Henry Fonda vai se transformar num outro tipo de fantasma, vamos dizer assim. Ele é... um fantasma messiânico. Esse outro é o fantasma ali do abandono ali, né? O cara tá ali porque ele não consegue se desgrudar, ele não quer abandonar aquilo, ele não aceita aquela injustiça, né? Ele mesmo fala, eu sou um fantasma. Mas que é praticamente, Fred, o que o avô quer fazer também. Que é levado na marra, né? É levado na marra, eles embebedam ele lá. Dá um xaropão no cara lá. E aí mata o velho, né? E aí é a primeira baixa, né? A primeira baixa da família é esse, depois a primeira baixa mãe, que a gente percebe. A avó, né? Não, depois evapora o menino lá no lago, no riacho. Nohan. A gente não vê mais. Nohan, o marido Noah. Noé, né? Outro nome bíblico também. Inclusive, né, desaparece ali no mar, eu acho. No lago, no rio. No lago, brincando com o barquinho, cara. Isso aí não é a reflexão que eu tô fazendo agora, não notei isso, mas realmente o Noé brincando com o barquinho afundou naquele lago lá. Ele não sabe o que aconteceu com o Noé. A arca levou. E depois o marido também, né? Que sai o marido da Rosa Sharon lá, né? Que tá grávida. E aí a gente pode até, já que o Hugo tá encerrando aí, e a gente tá indo pro final, contar, já que a gente deu esse teaser pra galera, né? Como o livro é diferente do filme no final, essa história é boa. O que não poderia ser feito, né, Juliana? O que não dava pra filmar, levar pras telas, né? No livro... Eles acham que buscam um abrigo de uma tempestade, eles vão para um celeiro. Não fugiu, não, um galpão, um celeiro. Eles vão para um celeiro e lá tem um homem passando fome e tal. A Rosa Sharon, o filho dela nasce morto, né? Ela estava grávida, o filho nasce morto. E o cara tá passando fome e ela dá o seio pro cara se alimentar do leite que ela ainda tem ali. Claro que isso tem isso é impossível de filmar, ainda mais um filme dos anos 40, né? Daria pra deixar sugerido, 40, mas mesmo assim... Mas nem isso ia passar. Nem isso ia passar. Código Reis, né? E é claro que tem um simbolismo incrível nesse ato aí, né? A mulher tá alimentando uma pessoa faminta com o próprio seio. É o ápice daquilo ali. E isso não foi feito, né? Não tinha como ser feito, né? Óbvio, e a história termina ali logo depois, pro John Ford, pelo menos, logo depois
do diálogo ali entre mãe e filho, né? Que eu acho uma coisa muito interessante também, que eu não tinha me dado conta, me dei dessa vez. Talvez o melhor momento que a gente tenha nesse filme, mais pra cima, melhor é uma palavra... Mais otimista, um momento assim. mais otimista, não é o melhor. É o momento mais otimista do filme é naquela dança, né? O filho cantando Red River Valley pra mãe. Aquele momento íntimo ali é o momento mais alegre do filme, se a gente pensar. Mesmo sabendo que alguma coisa ali tá sendo tramada, que eles pode dar errado, que alguma coisa vai pode não dar acontecer. errado. E o que acontece, o John Ford coloca a cena do discurso, do diálogo, no mesmo lugar que acontece a dança. Dança, né? Só que do lado de fora eles estão sentados. Assim. Ele cria esse contraste, né? Eles estão sentados ali à beira do palco que a gente acabou de ver a cena mais animada do filme, mais pra cima. E aí vem essa cena triste da despedida entre os dois, né? Você sabe que os dois não vão mais se ver ali, né? Você não vai saber o que vai acontecer. Mas ela já sabia desde a hora que ela acorda ali, né? Fala, pô, você não vai se despedir de mim e tal. Sabedoria dela. Ele começa a falar de uma forma reflexiva e até metafórica que ela culturalmente ela não entende, né? Digamos assim. Mas é como o Fred falou, ela tá sentindo que não vai mais ver ele. E aí ela fala pra ele, poxa, mas e se você morrer eu não vou saber, se te baterem eu não vou saber. Aquela coisa da mãe do Atta, né? É muito bonito mesmo. Bom, eu acho que com todas essas considerações aqui, eu acho que a gente pode amarrar e finalizar. Muito bem pensada essa questão do mesmo ambiente, né? Com os dois polos de espírito ocorrendo, né? Nesse lugar. Isso realmente é bem interessante. Queria aqui dar espaço para o Fred fazer a última consideração dele antes da gente se despedir. Para quem está ouvindo, veja esse que é um filmaço. A gente não se dá conta que esse filme, até meados da década de 50, foi considerado o melhor filme americano, né? A partir ali do final dos anos 50, as pessoas começam a redescobrir o Cidadão Kane, e aí o Cidadão Kane vai tomar esse posto, que vai ficar por longo tempo, né? Ainda tá, de certa forma, com o melhor filme americano já feito, mas antes foi Vinhas da Ira. E tem uma razão por trás disso, né? Para você descobrir, você tem que ver o filme para você sentir, perceber como ele é feito, como ele é construído, né? Não só o conteúdo, a forma também como ele é fotografado, né? De forma documental mesmo, né? Para trazer um realismo para a história. Então, um filmaço, e se querem começar a conhecer a carreira do John Ford, voltamos a falar, vejam Vinhas da Ira. Boa, Fred. E você, Ju? Eu assino embaixo, recomendo também todo mundo assistir porque é um filme bonito, porque é um filme bacana, com ritmo, com atuações incríveis, né? E também porque é um filme que faz pensar muito sobre hoje, né? Abre um pouquinho os olhos, né? Para questões que às vezes a gente se esquece. Para reforma agrária, por exemplo. Pois é, às vezes a gente pensa que não, tá muito distante da gente, e aí assim, a gente olha e fala, nossa, mas 1940, né? Era tão semelhante, né? Então, claro. Aquela coisa que falam, né? Pô, mas um filme velho, não era nem nascido nessa época. Tem 80 anos. A história continua. A história continua, é um processo, a história demora, né? A história demora pra mudar e a gente acha que a gente é super evoluído, super moderno e aquelas coisas continuam exatamente iguais. Então, vale... Essa distância de 80 anos para evolução histórica é um pinguinho de nada. É isso, mas a gente é arrogante, acha que né? 20 anos atrás já tá velho. Mas, somos o centro do mundo. Mas é isso, mas o filme vale muito a pena mesmo pra gente entender. Ou pra entender também um pouco da história dos Estados Unidos, que, né, são uns momentos que a gente às vezes não conhece, todo esse movimento dos Okies aí, o pessoal, essa migração toda, que é tão parecida com a nossa aqui também, que a gente viu bastante. Sim. E você, Ricão? Cara,
Pô, filmaço mesmo, né, cara? É aqueles filmes que você fica com ele na cabeça, né? Depois de assistir, né, ele te cutuca, né? É aquela coisa, parece que tem alguma coisa na cadeira que não deixa você ficar acomodado. Sim, como a gente já falou, o diretor não tem o que falar, né? O cara é fantástico, a atuação. Mas eu queria só deixar um adendo da fotografia desse filme, que a fotografia desse filme é maravilhosa. Como ela como ela ajuda, né, a construir a narrativa do filme. Eu acho que ela é 50%, né? Você tem planos às vezes belíssimos, muito bem construídos, né? Cinematográficos, mas aí a gente tem planos que realmente já tem essa coisa, né, documental, como o Fred falou, como você falou, do neorrealismo, né? Aqueles planos com muito ensolarado, muito contraste, às vezes apenas só sombra, né? Ou tons, né, de sombra, e como isso é muito bem desenvolvido dentro do filme, né? E é isso, acho que é um filme que tem que ser visto, sim. Não é tão difícil de encontrar, porque, né, como o Fred falou, já foi um dos melhores e continua sendo um dos melhores filmes, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, que faz a gente pensar e que é muito atual, né? Não atual só na sua questão agrária, né, como você comentou, mas se a gente transportar para outras profissões, né, para outras condições, né? Se a gente pensar no Uber, se a gente pensar né, naquela pessoa que precisa botar comida e tem que aguentar uma exploração, enfim. Então tá aí para refletir, não só como um cinema, mas também como ideia, como conceito. Filmaço. Muito bem. Eu não tenho muito a acrescentar ao que vocês estão falando, só reforçar. Vejam o filme. Não deixem de assistir. Esse que é um filme que vai fazer a diferença aí na cinefilia de vocês. Fred, obrigado pela tua presença. Se você puder, deixa aí seu recadinho, dando aquela propaganda do PFC, que é nosso sócio aqui. Você e o Alexandre aparecem bastante aqui. Ainda bem que sempre é uma participação aí com muita informação e muito conhecimento. Eu que agradeço o convite. Para quem não conhece, a gente está lá em filmesclassicos.com.br ou em qualquer agregador. Se procurar podcast Filmes Clássicos, vai encontrar, né? Tem no Spotify também. E é isso aí. Nosso foco são filmes mais velhos do que 30 anos. Né? Para trás, a gente vai traçando esse período aí. Nosso nicho é esse, e a gente procura fazer também filmografias e tem episódios de dicas e filmes isolados. Eu falei um pouco desses, né? Falei dos que a gente fez o episódio de John Ford, e a gente fez um também isolado, por exemplo, do Rastro de Ódio. Foi um filme que a gente fez isolado do John Ford, e no Tempo das Diligências também. Então se quiser procurar mais sobre John Ford, também pode procurar a gente lá no podcast. Isso aí. 180 episódios vocês chegaram agora, hein? 180. Na verdade, 181, que o 181 tá para ser editado. Leon Risman. Nossa, nem fala. Praticamente tanto quanto os filmes do John Ford. Verdade, mas ele fez 147, a gente tem 180. E o nosso todos são longas, hein? Não tem nenhum curta, não. Ju, se despeça, por favor. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado, valeu. Obrigada, Fred, pela presença, pelo papo. Obrigada, Hugo, Henrique. Valeu super. Valeu ver o filme e conversar sobre ele também. Obrigada. Boa. Fica a dica aí, Como Era Verde Meu Vale. Veja também. Henricão, obrigado também. Hugão, eu que agradeço. Agradeço ao Fred, como sempre, aí trazendo muito conhecimento, muita cultura, enriquecendo aqui o papo, né? E a você, Ju, também, como eu sempre digo, sempre aprendendo com vocês. Obrigado, gente.
Tchau. Isso aí, gente. Obrigado por tudo. Obrigado por quem ficou escutando a gente até agora. Espero que tenham gostado. Eu, particularmente, gostei bastante do papo. Um filme que eu já adoro. Gostei mais ainda. Fui descobrindo novas coisas, inclusive o que o Fred falou do desaparecimento. E também novas reflexões sobre o filme, tá? Obrigado, gente. Todo mundo vai ter que rever. Aguardem o próximo episódio e tchau! Come on, Mom, let's dance. Oh, come on. Come on. Come and sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu. But remember the Red River Valley and the boy who has loved you so true.